assim, nessa luta para trazer esse quadro aqui na nossa programação. E hoje, né, essa estreia realmente fica realmente ansioso, é algo diferente, que está no dia a dia nosso hábito aqui, levar a notícia, a informação, mas hoje é uma coisa diferente. Então esse papo aí, conhecendo um pouquinho aí da história das pessoas aí, principalmente quem atua na área comercial aqui no nosso município, né, e que tem tido como referência. Eu estava até acompanhando mais cedo aqui alguns comentários, amigo Nilton botou até um comentário aqui já no grupo, no WhatsApp, quando ele viu, né, a postagem falando aí da participação de vocês aqui, né? E ele tendo aí como uma referência, como uma questão, então vocês vão ver hoje, deu uma aula aí, como é que é coisa, como é que faz a coisa realmente acontecer, principalmente aqui no desenvolvimento econômico do nosso município. Um abraço para o meu amigo Nilton Andrade, sempre aí na escuta, acompanhando essa programação. Inicialmente, vamos começar aqui. Boa tarde, quem? Dona Tereza? Vamos ouvir boa tarde, Dona Tereza, nossa programação. Boa tarde, Dona Tereza. Boa tarde, JC, boa tarde a todos que estão me ouvindo. Nossa amiga Gui também, boa tarde a todos, olá JC, boa tarde ouvintes. Edivaldo também está aqui presente. Boa tarde aí, ouvintes da São Felipe FM. Estamos aí para participar desse novo quadro, né? Pronto, com certeza. A gente fica muito feliz aí de contar com vocês, especialmente com Dona Tereza aí. A gente vamos aqui com a apresentação, falar um pouquinho sobre a história, como é que se deu aí esse início, né? Do Cerqueira aqui no nosso município. Fala um pouquinho sobre essa história aqui, né? Quem é que estava por dentro aí? Dona Tereza? O conjunto. Então vamos lá com o conjunto da obra, né? Cada um fala um pouquinho. De todos é o que mais sabe, né? Então, ela me contou muita coisa. Um pequeno tempo assim, que estava lá no evento, e a Dona Tereza me relatou realmente muita coisa aí, né? Muita coisa interessante, de superação, de muita luta, determinação. É como se não tiver muita persistência, dificilmente as coisas de fato acontecem. Então, eu fiquei muito feliz ali e tive muita referência naquele pequeno papo que nós tivemos lá, né? Lá na comunidade de São Roque, né? Uma festividade do ano. Foi esse ano, né? Foi no ano passado, aliás, final do ano passado, né? Então a gente teve aquilo ali como um exemplo, com muita referência. A gente fica muito feliz aí em ter ainda esse acervo para a gente, né, se espelhar aqui no nosso município. Vamos com a Dona Tereza aí conversar um pouquinho sobre essa história, Dona Tereza, como tudo começou. Eu agradeço a Deus por tudo, pela minha vida, porque eu estou aqui com esse povo bom que me acolheu muitos anos atrás, e todos são meus amigos, independente da política. Eu sempre falei com meu esposo que ele era político, mas eu não. Eu queria abrir mão dessa parte de ter a minha vontade de sempre servir a todos, indistintamente. E no colégio não tinha distinção com os meus alunos, os alunos dos políticos também, todos eram tratados por igual. E assim eu vivi feliz nessa cidade e continuo vivendo, né? Com meus colegas de trabalho, no comércio, com meus fregueses que sempre me procurava comprar alguma coisa, e ele dizia, vá ali, a sua freguesa ali, vá comprar na mão dela. Então essas coisas sempre me incentivaram, né, a trabalhar mais um pouco para o bem-estar também dos meus filhos e dele, que sempre se doou por toda a família, independente da minha parte, e a dele também, que ele muito apoiou, e eu sempre dava força em todos os momentos difíceis que ele passou com a sua família. E eu sempre falava para ele que eu estava à inteira disposição, porque é um servir ao outro. Assim como eles me ajudaram muito na minha caminhada de fé, de sofrimento e de luta, constantemente. As pessoas quando vê hoje, não sei que, acho que, né, não conhece um pouco da história do início, acho que tudo já foi maravilha, mas sabemos aí, né, da dificuldade, da batalha que foi, que Dona Tereza, um pequeno contato que teve conosco, compartilhou algumas situações, principalmente como o Guilherme falou, né, da partilha, né, que ela realmente se doou muito para que as coisas aí, de fato, né, pudessem realmente acontecer, né. Passa um pouquinho também sobre essa questão do viver em partilha, né, é isso aí, a partilha é isso também. Na igreja, eu sempre fui presente em todos os momentos de dificuldade, de sofrimento e também de muitas lágrimas, mas mesmo assim, eu nunca perdi a fé no meu Deus, e passei esta fé também para os meus filhos, que até hoje eles também conservam, né? Eles também militam na igreja, e eu fico feliz por isso. Vamos ouvir também a participação do nosso amigo Aguinaldo, que está aqui realmente acompanhando tudo atentamente, e principalmente a participação de Dona Tereza nesse primeiro relato aqui. De antemão, já agradecer, né, o convite e sentir muito lisonjeado por estar fazendo parte desse quadro. Falar um pouco assim, Edivaldo também tem umas explicações, até por ele ser um bocado de ano mais velho do que eu,
Então ele tem umas memórias, a memória dele é melhor do que a minha. É mais afinado. É mais afinado. A gente vem desde o princípio que a gente tem na nossa mente, da dificuldade que nossos pais passaram. Meu pai perdeu a sua mãe aos 7 anos, o seu pai aos 12, então enfrentou já bastante dificuldade desde pequeno. Ele é do Mutum, daqui de São Felipe, né? O seu pai Galdino Cardial Cerqueira, o sobrenome Cerqueira, e a mãe Maria Oliveira Lessa. Então é da família Lessa e da família Cerqueira. Então sofreram muita dificuldade, tanto ele quanto os irmãos. Ao todos eram 10 filhos, 9 irmãos, na perda todos muito jovens também. Teve que alguns saírem do seu seio familiar, mesmo entre irmãos, para viver na casa de alguns parentes, amigos, padrinhos, né, como alguns irmãos. Alguns poucos ficaram na casa, se mantendo. Mas assim, a gente já vem dessa ideia de que nada é fácil. Isso já começa com esse entendimento desde o princípio. Meu pai foi acolhido por Luiz Cerqueira, um empreendedor, um empresário, né, em São Felipe no momento. E meu pai foi não só para morar, na verdade, ele foi para trabalhar. Mas, claro, todo um apoio dado. Mas, como todo mundo sabe, tem que ser recíproco, né? Então ele foi trabalhar com Luiz Cerqueira desde novo, desde pequeno. E aí ele se dedicou com um funcionário exemplar, vamos dizer dessa maneira, e assumindo os negócios também de Luiz Cerqueira, tanto que Luiz Cerqueira era o Bar 2 de Julho, na época, e meu pai ficava no Bar 2 de Julho, né, Edvaldo? Acho que era o Bar 2 de Julho, né? Porque Luiz Cerqueira era até primo de primo. Pai. Antes do comércio dele não era ali, né, naquela esquina, era mais abaixo um pouco. Próximo ao Hotel Modelo, por ali assim. Onde era quase onde era a venda antigamente, mais ou menos. Onde hoje é o Primo Cerqueira, por exemplo. Mais ou menos ali. E depois que ele abriu. Quer dizer, isso não é na nossa época, não. A gente sabe que é a nossa mãe que conta. Tá voltando as lembranças, né? Tem que buscar esse resgate. Aí já foi depois que ele assumiu. Então, assim, o relato de memória são esse. Aí Luiz Cerqueira começou a comprar fumo também, eu lembro mais ou menos desse relato. Tanto que aquele prédio é um prédio grande que tem ali, muitos não sabem, mas tem um empreendimento enorme ali que pega vários comércios no centro da cidade, que fica frente ao açougue municipal, né, que é da família ainda de Luiz Cerqueira. Acho que uma grande quantidade ainda, acredito que sim, que onde era a Cesta do Povo, né, aquele empreendimento ali ainda é da família ainda, se eu não me engano, a maior parte. E aí Luiz Cerqueira adentrou na época política, e aí para entrar na época política meu pai teve que assumir a priori a frente, né, dos negócios para Luiz Cerqueira entrar como candidato a prefeito na época, e infelizmente veio a óbito, não conseguiu o feito, né? E aí foi os relatos. Ele já estava à frente mesmo, só à frente. Ficaria mais exclusivo, acredito que isso a gente sabe por relatos das pessoas que contam, né? Mas você vê as dificuldades que se enfrenta, né, que você passa. Então, dando continuidade, né, porque Aguinaldo, que disse que não tinha memória boa, tem uma memória excelente, né? Tá vendo aí, né? Aproveito também para agradecer a oportunidade, JC, mais uma vez, né? Dando continuidade para chegar ao supermercado Cerqueira, como chegou a isso, né? Então, meu pai, ele conseguiu, né, depois da morte de Luiz Cerqueira, através dos direitos que ele tinha, através da ajuda também da minha mãe na parte da herança dela, que o pai dela tinha falecido também, conseguiu, e através de empréstimo também com amigos, né, tudo com dificuldade, né, conseguiu adquirir o prédio onde hoje funciona o Cerqueira Atacado, que foi o primeiro empreendimento dele, que era bar e sorveteria Quiótimo. Então, pessoas que já têm mais de 30 anos, eu acredito que devem lembrar ainda da sorveteria, ou mais de 40 anos, não sei. Porque era o sorvete, era o picolé, o lanche, eu lembro muito que a gente trabalhava desde pequeno, né, e tinha o sorvete de coco, que era bem famoso. Tinha reservado isso. Eu lembro de muitas coisas da época do bar, que a gente começou de pequeno, né. Eu lembro que naquela época nem sacola plástica existia. Para a gente embalar bala, tinha que ser no papel. E meu desafio era esse, embolar aquele papel para fechar, que os caixeiros lá tudo sabia fazer, né. Fazer conta mesmo tinha que ser na caneta, né. Sim. Então, o precursor em termos de comércio, para meu pai, depois que ele passou a ser um empreendedor mesmo, um empresário, foi o bar e sorveteria Quiótimo, que levou décadas.
Só que ele tinha o desejo de entrar no ramo de mercearia, que é onde ele começou com o Luiz Cerqueira, que realmente foi o ramo de mercearia, foi o forte mesmo, secos e molhados, né? Que tinha Senhorzinho, né? Saudoso Senhorzinho, que era um grande, né? Comerciante da época dessa linha, né? Era amigo dele também. Tinha Israel Medrado e tantos outros, né? Aí ele teve esse interesse, Juquinha Magalhães, um bocado de gente que tinha nesse ramo, né? E ele também tinha vontade de voltar esse ramo, né? Que é um ramo que ele tinha vocação mesmo, secos e molhados, que é a mercearia. Foi que aí, como ele não tinha prédio suficiente para isso, ele disse, não, desse bar eu vou dividir aqui, botar um balcão e vou fazer minha mercearia. Foi aí que começou, praticamente a célula do supermercado Cerqueira está aí. Porque bar e sorveteria é um ramo diferente, né? Então, aí entrou a mercearia, o meu nome estava no bar e sorveteria Cerqueira, mas ali dentro tinha um balcãozinho. E a gente já trabalhava lá, né? De pequeno. Que ainda estava de fralda. Ele disse que eu sou tantos anos mais velho que ele. Eu só ia para o picolé, para Valentim, saudoso Valentim, meu querido Valentim. Queria ser igual ao pai, queria ser igual ao pai. Aí eu só queria ir para a fazenda, eu só queria ir para a roda montar de cavalo, na verdade, né? Então, na minha infância. Nessa época ainda não existia autosserviço, né? Que o primeiro supermercado aqui da cidade foi de Neco Neiva, nosso saudoso também, Neco Neiva, foi o primeiro autosserviço. Então era mercearia como todos os outros, né? E nós atendíamos, cada um tinha seus clientes, como minha mãe falou, aquele cliente que esse cliente é seu, tinha aquele cliente que escolhia o balconista, eu tinha o meu e cada um tinha o seu, né? A gente lembra desses detalhes tudo. Então foi a célula de todo o supermercado Cerqueira foi ali. Passados alguns anos, aí foi que deslumbrou a possibilidade dele sair. Realmente ficou pequeno o espaço. Ele já estava vendendo em atacado. Isso da saúde de vocês, né? E o próprio crescimento, porque ele era realmente um empreendedor, né? Nato, né? Ali tinha visão bastante, né? Aí foi que ele disse, não, aqui não dá para ficar mais. Aí ele já tinha... Primeiro ele teve que comprar um prédio até para depósito, que ele já não dava também, né? E aí foi que surgiu a oportunidade, né, de comprar o prédio, onde hoje é um depósito que nós temos, depósito fechado. Era a Casa do Povo. E abriu a Casa do Povo, também que ele tem memória boa. Casa do Povo. Lembro como se fosse hoje. Aí ele fundou a Casa do Povo. Casa do Povo. Foi o primeiro, aí ampliou mais os negócios, aí separou, ficou o bar e sorveteria, que ótimo, na esquina, usando espaço total, né, e a Casa do Povo foi realmente a continuidade do desejo de colocar um supermercado. E aí quando surgiu o supermercado de São Felipe, como eu falei, né, Rio Branco também, o supermercado de Neco Neiva, né, que foi o primeiro, então viu-se que era um sucesso realmente o supermercado. Só imaginar um autosserviço, você não precisa de, né, teoricamente, você vende muito mais com o próprio consumidor se servindo, né? Apesar que gera emprego, gera muito trabalho também. Mas a gente não estava no rumo, ele achava até que era menos. É mais fácil, realmente tem mais facilidade para o consumidor, no modo geral, né? Você pegar o produto mesmo, você levar. Do que você está no balcão e lembrando, eu lembro que era assim, a gente ficava lembrando. Sabão, bota que açúcar. As pessoas aí não levavam lista, a gente ficava cantando os produtos, né? Eu lembro que as prateleiras ficavam, a gente para tirar um produto, às vezes tinha que subir na prateleira. Eu lembro que dia de sábado eu ficava em cima das pilhas de farelo. Porque eu era o menor, não tinha não tinha como chegar para atender, eu ficava em cima da pilha de farelo. Aí empurra o farelo aí eu empurrava com o pé, o farelo caía lá, numa alegria doida, todo sujo de farelo. A alegria não era nem empurrar o farelo, era ficar sujo. Essa era a realidade. E diante, né, a gente pode observar, diante de todos esses obstáculos, né? Quem fomentou em vocês aí esse desejo, né, em continuar no segmento e buscar realmente ampliar esse empreendimento? Eu vou resumir um pouco a história, porque eu sei que a história é longa, né? Só dar um pulo logo do lugar onde a gente está para chegar ao supermercado, né? Então, como foi a ideia de virar o supermercado? Nesse prédio hoje, onde é a loja 1, foi colocado um supermercado, que foi o supermercado Ferreira, que era do nosso saudoso amigo Raimundo Ferreira, Raimundo da Unimílio. Todos... A maioria das pessoas da cidade deve lembrar agora. Chama o menino Raimundo do Rio Branco. Do café Cravo. Ele foi representante do Café Cravo. Então, Raimundo foi outro empreendedor, uma visão muito para frente. Você vê que ele montou uma empresa de nome aqui na cidade, né? E ele teve a visão de ir para o varejo. Só que não foi para ele assumir, ele colocou o filho, né? E, na realidade, não é tão simples assumir um mercado, a pessoa que não tem ainda o traquejo mesmo do comércio, como nós pegamos desde pequeno, como eu falei. Então, talvez esse foi um dos empecilhos, não sei, outros que a gente não dá para saber, né?
mas o empreendimento não deu certo. Então, ele fechou esse empreendimento e alugou o prédio ao supermercado Rio Branco, que era, né, uma grande rede de supermercados, né, de São Antônio de Jesus, que infelizmente faliu, né, porque já fechou as lojas. Né? Mas em 1986, que eu lembro que estava aberto o Rio Branco, né, eu lembro a data porque nessa época eu estagiava aqui no Renato Bedrado. Eu ia comprar salário. Essa galera também era boa. Tá vendo aí? Sou antigo, rapaz. Então é o seguinte, aí em 86 foi alugado o Rio Branco. Eu não sei se levou um ano aberto. Também não deu certo, fechou, né? Foi aí que pela amizade do meu pai com o seu Raimundo, surgiu a oportunidade dele pegar, no caso, esse prédio. Né? Então ele fez um negócio lá entre terra e outras coisas mais e conseguiu, com sacrifício, comprar, né? Esse mercado. Foi aí sim que nasceu realmente o supermercado Cerqueira. Aí fechou a mercearia, a Casa do Povo, né? Que virou depósito, como até hoje é. E passou. Todo mundo a trabalhar junto. É isso, né? Aí eu lembro que na época que ele fez as prateleiras tudo com a serraria de Zé de Júlio, né? Foi tudo, né? Foi, tudo. Aqui as prateleiras eram tipo assim uma pirâmide, tem uma base larga. A base, com pouca mercadoria, ele disse, não vai dar certo não, porque tem pouca mercadoria. Eu disse, não tem nada não, coloca a mercadoria bem na frente. Um dia você vai procurar um lugar para colocar a mercadoria e não vai achar. Foi dito e feito. Ainda você encontra a imagem das prateleiras num vídeo que foi feito há muito tempo atrás, que circula ainda nas redes sociais e no WhatsApp eu sempre recebo, que é aquela matéria, né, de José Raimundo, Fantástico. Do Fantástico, que falava a cidade que tinha muitos jovens. Então, se você observar, no momento que tem entrevista com o amigo Edivaldo, tem as prateleiras ao fundo, ela parece uma pirâmide, realmente. É isso. E pronto, aí foi essa primeira loja, né? Posteriormente, né, aí, essa loja foi aberta em 87, meu pai faleceu em 92, então 5 anos. Não chegou nem 5 anos, porque ele faleceu em janeiro. E foi aberto mais ou menos em outubro, né? Então, 4 anos e poucos meses, ele veio a falecer. Foi o tempo que ele levou como realmente supermercado Cerqueira na gestão dele. E aí, como ele tinha nos deixado em parte preparados, né? A escola, o próprio trabalho, como ele mesmo dizia, né? Não foi... ninguém era formado em administração, em economia, em nada. Então, a formação nossa era o quê? Magistério, que a gente estudava aqui, né? Mas, que é bom também, abre a mente, mas o hábito do comércio, né? Foi justamente na prática do trabalho, né? Na vivência. E aí foi que aconteceu isso e a gente teve que assumir. Tivemos dificuldade nisso, sim, porque antes tudo era com eles. Até se fosse negar alguma coisa, não, só quem pode é ele, né? E aí a gente, tudo jovem, né? Nós tivemos que assumir a palavra final, né? Dizer não é, né? Você achava que não deveria continuar no comércio, que ia ir lá para a fazenda. Mas eu quero ir para a fazenda. Não, senhor, você vai trabalhar com seus irmãos e sexta-feira, cada sexta-feira um vai para lá. E assim até hoje estamos nessa luta, nessa união, né? Eu sempre digo, eu só quero união. Quando eu fechar meus olhos, eu não quero briga, não quero confusão, não quero confusão. Então, nossa mãe teve papel importante na liderança aí, de conduzir também as coisas, dizer, né? E apoiar, né? Ela era também submissa, viu? Mas, de vez em quando, eu levantava... Chegava junto também, né? Sim, a loja 2, Aguinaldo fala um pouco aí. Como foi o surgimento da loja 2. A loja 2 era de Célio de... A loja 2, na verdade, foi onde funcionou o primeiro supermercado da cidade, que é o de Neco Neiva, né? E depois passou para... Dona Zélia assumiu, né? Para Célio. E aí Célio nos ofereceu também Célio, para quem não conhece, que é o genro de Dr. Vinícius, né? Então, de Lídia, né? Isso. Lídia e Célio que alugaram o prédio. Tanto que nós aceitamos a proposta, fechamos o negócio e muitos funcionários ficaram com a gente por muitos anos. Teve uns até que não é que se aposentou, teve um que se encostou tal, mas que foi funcionário de Célio, a gente considera como funcionário até hoje, que é Raimunda, a esposa de Santo. A Raimunda foi funcionária de Célio e ficou sendo nossa funcionária ao ponto de ter problema de coluna, por prol do trabalho mesmo, né? E aí, hoje, encostado por conta do seu trabalho, mas se não fosse o caso, estaria conosco. Então, a gente considera ainda como membro do nosso grupo, da nossa família,
que, como eu sempre digo aos meus colaboradores, eu não gosto muito de chamar nem de empregado, nem, mas os colaboradores, que nós somos simplesmente uma família, porque nós crescemos nessa visão de família. Tanto que antes era só família. Você pode olhar que as empresas antigamente só era família, filho, primo. Não existia uma pessoa de outro grau. Hoje é diferente, hoje tem as provas. Ele também deu muita prioridade aos sobrinhos, Isso. irmãos, né, que veio também trabalhar aqui. Muitas outras. Aí a loja 2, quando nós pegamos, Eduardo passou a assumir a loja 2. Eu fiquei com o Edivaldo na loja 1. Agora a loja 2, um detalhe, né? Porque quando nós adquirimos o prédio, né, da loja 2, com as instalações que tinha, tudo, não foi fácil financeiramente. Então a gente não abriu imediatamente. A gente adquiriu, né, e teve que respirar. Tanto é que quando veio a reportagem do Fantástico, nós já tínhamos as 2 lojas, mas só funcionava a loja 1. A filmagem só existe da loja 1. A loja 2 já estava adquirida, já estava comprada. E levou vários meses fechado até a gente se estruturar e abrir. Aí quando abrimos também, já foi com firmeza. Documentação, muitas coisas. Muita coisa. Tinha que mudar muitas, não dá para abrir. Aí, hoje é mais fácil, aí nesses conseguimos. termos. E sobre a questão de colaboradores, como o Aguinaldo falou, além de Raimundo, todos foram agregados, né, na empresa. Joana também foi um exemplo que ficou muitos anos com a gente. Tem tantos outros que a gente não vai lembrar de todos os nomes. A gente lembra de alguns assim que passou mais tempo, né? Teve outros que ficaram, sabe? Então, mas temos carinho até e lembrança dos que eram do bar. Eu me lembro de Valentim, da minha infância. Quer dizer, várias pessoas que têm um carinho diferente, um carinho especial. As pessoas que nos ajudaram também. Não é só pelo salário, não é só pelo trabalho, não é só pela situação, mas é também uma troca de serviços, né? E tem que ter amizade, tem que ter o respeito entre as partes também. Aí continua, né? Nós ficamos com as 2 lojas e vendendo também em atacado, né? Atacado assim para as quitandas, né? Para o pessoal que tem o pequeno comércio. Só que aí estava embolando demais dentro da loja, foi que a gente resolveu colocar onde era o bairro sorveteria, que ainda tinha um bairro sorveteria, estava alugado até na época, a gente alugou, né? A gente resolveu colocar um atacado que até hoje existe, que é o depósito de bebida, mercearia, o Bombonieri também, essas coisas, né? E hoje vende até pneu, né, Aguinaldo? Do até eclético. pneu. Eu estou trocando o pneu do meu carro, estou pegando com ele agora, um jogo. Eu pesquisei tudo quanto era lá, fazer o lobby agora, né? O marketing. Eu fui comprar o pneu agora, eu peguei com o Eduardo, tá mais em conta do que feira, Salvador. Eu mesmo fui pesquisar para ele também, né? E passei para ele as informações. Essa iniciativa da São Felipe FM é muito salutar, muito importante, né? Inclusive também gostaria de ressaltar que sempre a gente deu apoio à São Felipe FM, muito antes, né? Quando o Serginho Moura ainda, saudoso Serginho, né? Nos procurou, eu não lembro se nessa época meu pai era vivo, ou não, eu não lembro, tem... Logo no início, quando ele pensou, né, na rádio, pediu ajuda a várias pessoas, todos colaboraram, e demorou muito, porque é um processo, né? E hoje estamos colhendo frutos, né, que é um trabalho belo que está sendo feito, né, levando o nome da cidade, levando informações. Que maravilha. A gente percebe, né, no depoimento de vocês aí, a tamanha dificuldade que é, a coisa não é fácil, né? O que mantém, né, esse anseio vivo, muitas pessoas entram no setor comercial e com o tempo, né, acaba aí, né, se acomodando e ficando aí, né, na zona de conforto, como o pessoal cita, diante aí, das constantes inovações, acaba aí sendo ultrapassado, consequentemente aí substituído no mercado de trabalho. O que se fazer para se manter realmente aí ativo, essa chama viva aí, na área de atuação onde você realmente entra, como foi o caso de vocês na área comercial? Nós percebemos a carência nossa também de informações, carência de mercado. Muitas vezes ela está no interior, cidade pequena, mesmo que você estude, mesmo que você procure, você às vezes não está 100% antenado. E aí a gente teve a oportunidade de participar e ser convidado também para participar de uma rede. Em vez de ser uma loja individual, uma loja aqui em São Felipe, nós tivemos o convite, né, de ser uma rede Smart, que hoje nós mantemos, né, até hoje. Deu uma linha diferente, abriu nossa mente, nos trouxe novas oportunidades, nos trouxe também novos treinamentos para a nossa equipe, abriu a nossa mente, porque se nós olharmos há 10 anos atrás e olharmos hoje, é uma diferença
considerável a nível de responsabilidade, a nível de gestão, muito bem colocado. E essa rede foi que deu um up, deu um impulso maior, um gás maior, que mesmo nas dificuldades, mesmo nas adversidades, nós conseguimos campanhas similares, ou eu não vou arriscar dizer melhor, porque ninguém é melhor do que ninguém, similares, muito próximas das grandes redes, que são redes de potência, para se manter no mercado competitivo, tendo preço, podendo justificar e mostrar e provar que temos preço, temos condições de se manter, nos mantermos no mercado por conta dessas ações também que fazemos. Agora, respondendo também a mesma pergunta, porque eu estava falando na parte, no caso da força que a gente ganhou, mas tem uma coisa também que nos motiva, que nos dá essa energia, é porque a gente gosta do que faz. Então, claro, nós estamos trabalhando, então, gostar do que faz, ter amor naquilo que você está fazendo, isso é o combustível principal, né? E tem que buscar, como a Guinaldo que falou, caminhos para facilitar esse trabalho, esse gostar. Porque se você também gosta do que faz, mas você não se aprimora, não busca ter força, encontrar os meios para vencer as barreiras, as dificuldades, esse amor pode ir diminuindo, né? E o nosso, pelo contrário, está aumentando o amor pelo que a gente faz. E só o fato da gente poder estar servindo, porque o ramo de comércio é um serviço, né? Não só serviço, como ajudar pessoas a se manter, né? Porque é muita gente hoje que trabalha, famílias que dependem, né? Como também clientes que, de qualquer sorte, dependem do nosso serviço, de estar o produto disponível ali, pessoas que compram crédito, que às vezes está sem o recurso naquele momento, encontra. Isso são serviços importantes que nos agrega valor. Confiança acima de tudo, né? E a satisfação quando alguém agradece, quando reconhece, né, que servimos, né? E é importante servir sempre, né? Acho que é o lema. São pontualmente 14 horas e 28 minutos, 14 e 28, pessoal participando aqui pela internet, muitos brincando aqui, rindo aqui, o Gireno bota aqui. Não fui desse. Cadê aqui? Apagou o negócio. Não fui desse tempo, né? Mas parabéns para Val, Gui, Eduardo e a matriarca aí, né? Professora Tereza Cerqueira. O Gileno também está ouvindo a programação lá. Um abraço, falando aí, né? O Gileno não era nem nascido, rapaz. Ele é tão novo assim, o Gileno, né? O Gileno dava até a benção, né, Gileno? Tá vendo aí, né, brincadeira pro amigo. Tá vendo aí, né, Gileno? O negócio aí acabou escorregando aqui, viu? São pontualmente 14 horas e 28 minutos, 14 e 28, né? A gente pôde perceber no início do nosso bate-papo aqui, Gui, Val, né? Essa questão da referência, né, do pai de vocês aí, né? Como sustentar, como aquela pessoa realmente que estava liderando, né? Na ausência deles, você realmente tem que assumir, né? Toda essa situação. Hoje, né? Qual o sentimento? Desde muitas situações e muitos momentos da minha vida, não só no trabalho, pelos ensinamentos que ele nos passou. Claro, dando referência aí à nossa matriarca e Tereza Cerqueira, firme, sempre firme, não hesitava em puxar as orelhas. Nunca é demais ser exigente quando se quer o bem de alguém. Mas não hesitava em puxar as orelhas ou reclamar ou chamar a atenção de algo errado. Conselhos não faltaram, nem faltará, porque nós não somos perfeitos. Temos as nossas interpretações diferentes, às vezes eu visualizo uma coisa, o Edivaldo visualiza outra. Eu acho que isso aí é a balança. Eu acho que não é só normal, eu acho que é necessário ter uma balança, porque se todos os dois forem afoitos... É o filtro, né? Aí ou dá certo de vez ou dá errado de vez. Se um é mais cauteloso, outro é mais afoito. O afoito eu já vou mais para mim. Se o cara é mais afoito, quer fazer, quer resolver, quer ver. Eu sou muito assim, de querer ver, querer fazer diferente e cada vez melhor. Então, os ensinamentos vêm desde o passado, da simplicidade, do respeito ao outro, de sempre querer agradar não só ao nosso cliente, mas desde o nosso colaborador. Acho que agradar a todos, porque você ter um colaborador insatisfeito, é melhor que você não tenha ele, porque ele não vai trabalhar bem, consequentemente os demais vão perceber, os clientes não vão perceber, e por mais que você, proprietário, seja a melhor pessoa do mundo, se um colaborador seu trata mal o seu cliente, ele chega para você, na maior amizade, bate no seu ombro e diz: "Ô amigo,
eu gosto muito de tu, mas não compro aqui por causa de fulano. Então, amigo, você pode ser o melhor cara do mundo, mas se você não for bom para a sua equipe lhe espelhar, muitos deixam de ficar com você, isso em qualquer ramo, em qualquer local. A referência sua é o seu colaborador, ele vai espelhar o que você é. Então, se você não ter essa visão no geral, você pode também penar. Volto a falar a referência à minha mãe. Meu pai era extremamente educador, ele tinha o lazer, mas 90% era trabalho, 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 trabalho. Eu no início, minha mãe ainda soltou aí a pérola dizendo que eu queria ir para a fazenda, que eu não queria ir para o mercado. Mas é porque eu imaginava que o mercado não era coisa muito boa, não. O negócio é difícil, o trabalho é muito árduo. Fácil não pra mim, fazenda era cuidar de boi e de cavalo. Hoje as coisas estão fáceis. Você que trabalha na área comercial e viu isso como era realmente. Peguei uma parte ainda, né? Antes era trabalho braçal. Hoje é mesmo. Hoje a coisa é bem prática. Antigamente o feijão, quando chegava aquele sistema bruto, você tem que pesar o açúcar ainda também. A diferença de hoje para antes é que antes você trabalhava o braço, hoje você trabalha a mente. E a mente pesa mais do que o braço em alguns momentos. Cada época com sua dificuldade, né? Porque a gente lembra, como você lembrou aí, né? Que tinha que pesar o feijão, pesar o açúcar, né? Mas eu conversando com pessoas mais antigas, que o pessoal falava que era pior ainda. Por exemplo, o sal vinha era em pedaço em pedra. A gente tinha que quebrar o sal e não existia sacolinha plástica, ela tinha que enrolar no papel ainda, ficava minando ainda, né? E só uma recordação que eu lembrei. Lembra ainda Tá vendo aí que tá tudo fresquinho ainda? Não, o trabalho. Nada de plástico, tudo era enrolado. Na época de Gileno mesmo, o sal vinha assim. Pedra. Batalhar no barril, né? Na nossa época, o trabalho do colaborador melhorou pela essa praticidade. O nosso aumentou porque hoje é estratégia. Você tem que ser 60% ou 70% estratégia. Tem as máquinas aí. E ação, né? Estratégia e ação. Voltando ao que ele falou sobre a questão do meu pai, né? Ter passado pra gente o bastão, como se diz, né? Mesmo que não foi assim uma coisa esperada, né? Foi inesperado. Só que tem um relato na história nossa, né? Familiar, que foi no dia da morte dele. Foi uma coisa que fica marcado, né? Tá lembrando no dia da morte dele, nós todos tomamos café junto de manhã cedo, que às vezes não acontecia, cada um cortando no seu horário e tal. Nesse dia foi a família toda reunida. Só eu que estava fora. A Aguinaldo estava fora? Eu fui abrir a loja. Eu nem lembrei disso, tá? Mas eu lembro que eu estava, né? Eu lembro da minha parte. E os demais estávamos, né? E aí ele estava adoentado assim, ele torceu o pé, estava 26 dias em casa. E aí ele fazendo um relato da vida dele, lembrando... Mas como Deus é justo, né? Eu, durante toda a minha vida, eu nunca passei mais do que um dia em casa. Às vezes eu ficava assim, uma dor de cabeça, uma gripe, uma resfriada, um dia, 2 dias, né? Voltava para o trabalho, né? Nunca ficou esse tempo todo, né? E agora eu fiquei 20 e tantos dias, não trabalhei no Natal, não trabalhei no Ano Novo, né? Mas graças a Deus que vocês agora estão preparados, vocês estão assumindo os negócios. Aí veio isso aqui, então Deus sabe o que fazer, ele agradecendo a Deus, Deus sendo justo. E estava se despedindo, e a gente não sabia. Na realidade, ele passou o bastão aí quando ele disse que vocês estão preparados. Ou seja, ele falando do pé, que ele se ausentou aquele período, mas ali foi o último bate-papo, assim, sério que ele teve, e dizendo que, graças a Deus, que Deus sabe o que faz e que vocês estão preparados. E aí depois caiu a ficha, né? Igual como a gente vê em textos bíblicos que os discípulos percebem algumas coisas depois que Jesus partiu, né? Aí que a gente vai cair na ficha da gente, né? Isso aí foi uma despedida. Ele tinha muita fé. Não é que todo dia está na igreja e tal, mas ele participava muito do movimento da igreja, ajudou bastante. E ele tinha muita fé em Deus. Então, no dia do aniversário dele, era 20 de janeiro, no dia 19, no dia 20 ele recebeu um presente, mas no dia 19 ele escreveu no caderno de anotação uma oração assim. Este castigo que eu estou passando não foi para descontar os meus pecados. Admito até que eles estejam aumentando, mas de uma coisa eu tenho certeza, que Deus, mediante a fé, mediante este quadro crítico que eu atravesso, fez com que aumentasse a minha fé. Por isso, agradeço a vós, Senhor, de toda a bondade. E colocou 19 de janeiro de 92, não assinou o nome dele. E no dia seguinte ele faleceu. Dia 21. No dia 20 ele fez o aniversário, dia 21 ele faleceu. São relatos que a gente não entende, né? Porque ele não estava com 2 terminais. Os mistérios de Deus são grandes, né?
Pois é, e acho que isso tudo é força pra gente também, né? Porque de qualquer sorte a gente recebe isso, né? E vê que... E um dia ele pediu a Eliseu para levar a relação de tudo que assim tivesse em maior quantidade para ele ver como é que estava lá o depósito e tal. Eliseu fez a relação, aqui baixinho, aqui, está tudo prontinho. Ele olhou o caderno dele e disse, eu estou aqui telefonando para todo mundo, eu estou vendo que está tudo certo, que os meninos estão trabalhando certo. Vem a questão da referência, e a gente sempre está naquela questão da observação, né? E a identificação que vocês têm, né? Com de referência do pai. E, de vez em quando eu vou fazer alguns vídeos, a gente percebe a observação. O Valdir tem uma imagem, um quadro, a gente consegue conectar assim, aquela coisa assim, de quando vai tomar algum poder de decisão, olha assim por lá assim, será que é isso realmente que ele queria? Será que o caminho é por aqui, né? Tem essa identificação também, é muito forte. Né? Às vezes a gente pensa assim, como é que ele agiria numa situação dessa, né? Principalmente no início, nos primeiros anos, a gente pensava muito como é que ele agiria, né? A gente até tinha receio de fazer. Hoje a gente já está, mas já no traquejo nosso já vai, mas jamais esquece, né, a influência, né, positiva dele na vida, né, empresarial e familiar, né? Então, acredito que estamos trilhando nesse caminho, né? Os frutos estão sendo colhidos, graças a Deus. Há o reconhecimento hoje na comunidade pelo trabalho que é feito. Tanto é que todas as pesquisas de opiniões que tiveram na cidade, sem exceção nenhuma, todas os Cerqueira sempre esteve na frente. Esperamos continuar, mas não por arrogância, não por vaidade, não pelo trabalho, pelo serviço que a gente presta. A gente espera manter e continuar sempre, né? Poder estar servindo sempre. Eu agradeço a Deus diante de tudo. Em primeiro lugar, Deus, né? E depois a esses filhos maravilhosos que eu tenho. Porque eles são para mim filhos, filhas, noras, netos. Aproveitando o momento também, não podemos deixar de fazer um marketingzinho, né? Lembrando a todos que estamos com o Jornal de Ofertas ativo aí, com preços especiais. Diga aí, Agnaldo, você que é um marqueteiro aí. Rapaz, eu brigo mesmo, eu brigo muito. Como eu falei naquele momento, em relação à concorrência, né? Não se trata só de concorrência local, não se trata de briga de concorrência local. Eu tenho todos aqui como amigos, não tenho ninguém como inimigo, nem muito pelo contrário. Mas é a briga mesmo que o cliente ele quer o melhor preço, ele quer a melhor condição. E a gente, nas nossas condições, estamos buscando, junto à rede Smart, como eu vou falando, cada vez mais ações, ofertas, e a gente esse ano agora, né? Nós mudamos a nossa forma total de trabalhar para que a gente consiga condições melhores, que consiga ações para aquelas pessoas que também nos valorizam, compram nossa mão, que são as ações, que são os combos de loja. Você faz a compra, você tem desconto na sua compra, que exemplo, você compra R$50, hoje está encartado o frango. O frango normal é R$4,19, R$4,29 por aí. E hoje ele está encartado de R$2,99 para qualquer pessoa que compre R$50. A cada R$50 você ganha desconto no final da sua compra. Lembrando que esse preço é inferior ao preço que a gente compra. É bem abaixo. O preço é mais caro do que o preço que nós compramos, claro. Bem se houver o questionamento, por que eu tenho que comprar casado? Não é casado. Você pode comprar a quantidade que quiser de frango, não está limitado, você não é proibido. Agora, 100 frangos, eu não posso vender o meu estoque todo desse preço, até porque custou mais do que isso. E até porque quem vai comprar é meu concorrente, na realidade, que ele vai comprar para revender, na realidade, né? E o objetivo não é vender em atacado, o objetivo é vender no varejo, para o consumidor final, aquele que vai consumir, né? Então, a compra de R$50, a pessoa compra 3 kg de frango, tá ideal. Quem compra mais, quem compra R$100, pode comprar 6 kg de frango ao preço de R$2,99. Quem compra R$150, pode comprar 9 kg de frango ao preço de R$2,99, ou seja, abaixo do preço. E não é só o frango que está com preço. O combo é o frango, mas tem outros produtos também com preços agressivos, que estão saindo toda semana. Nós estamos com promoção na quarta-feira, que é a quarta filé, que você já vai comprar carne de boi a um preço diferenciado. Não é para levantar a venda, não é para o cliente mesmo se beneficiar, mesmo aproveitar e levar para casa na quarta-feira uma carne mais barata, sim. Na quinta-feira nós temos a quinta-feira verde, que são preços agressivos na linha de verdura. A verdura nova que chega na quarta-feira de tarde, essa promoção já é na quinta, no dia praticamente que o produto é arrumado. E as promoções que começam também junto com a quinta-feira verde, que é quinta, sexta, sábado e domingo, que é essa campanha de combo mais promoção. Então você tem acesso, você recebe também,
Então esse jornal, por enquanto, estamos disponibilizando na web. Entrou vários itens, vários segmentos que, se você olhar o jornal, você faz sua compra de R$50 com os itens da promoção e outros itens, claro, que você, né, precisa para dentro de casa. E de brinde você tem um desconto do frango. Quer dizer, se você não quiser levar um frango, não tem problema. Mas se você disser, não, eu vou comprar 48 por causa de R$2, eu compro 50 e levo 3 kg de frango a R$2,99. E o frango não compra R$2,99. Então é uma troca de gratidão. Você está comprando, eu estou lhe beneficiando. Essa semana, vou falar rapidinho, essa semana um cliente estava fazendo uma compra e comprou R$89. Val, da Fazenda Velha. Se Val, tu tá comprando aí 80, por que tu não fecha R$100, rapaz? Tu leva 6 kg de frango, um exemplo. Não foi o frango, não me recordo o produto. Foi coxa sobre coxa. Mas vamos ser que seja o frango. Tu não leva o frango para R$2,99 e tu leva, foi a cerveja skin na época, de 99 centavos. Eu disse Aí ele levou a cerveja skin de 99 centavos e a coxa sobre coxa de frango, uma coisa assim. Eu sei que deu um desconto para ele de R$19, 18 e pouco de desconto. Quer dizer, a compra que ele passou a ser R$108, ele pagou 90 e alguma coisa, entendeu? Porque o desconto vem depois. Olha o desconto. O desconto vem na nota, então você comprou o frango a R$4,29, mas você recebe um desconto que no final ele vai sair a R$2,99. Então é um bônus, não é nada. É uma campanha excelente. Eu até me equivoquei, falei que estava com o jornal solto, não, mas só dá na web. Agora, próxima semana, que tem o nosso jornal impresso, vai distribuído nas casas. Inclusive, se tiver alguma casa que não estiver recebendo, pode nos avisar, porque às vezes o entregador pode falha. Se estiver acontecendo, pode nos avisar, que a gente tem um prazer de entregar. Disponibiliza o jornal em todas as casas. Se alguma não estiver, é bom nos contactar, ligar no fixo e na loja, falar, não estou recebendo, é rua tal. E a gente vai procurar ver o motivo por qual não foi entregue. A gente também observando essa questão, né, do atrativo, né, que a Rede Cerqueira hoje busca, né, ofertar. Agora, sai um pouquinho desse contexto, né, diante dessa turbulência que nós temos de vivenciar, né, tanto a questão política, bem a questão, afeta também o lado econômico. Como é que vocês aí têm realmente absorvido essa questão toda? Tem afetado aqui o nosso município? Tem atingido também o comércio aqui local, Guival? Sim, com certeza, não tem jeito. Como eu digo, por exemplo, nós temos que ser sempre otimistas, né? Por exemplo, a gente recebe uma visita, representantes, pessoas de fora, e perguntam como é que está o comércio. Eu digo sempre que está bom. Por que eu digo que está bom? Estamos trabalhando, estamos vencendo, estamos pagando nossos compromissos, então não demitir ninguém, né? Está bom. Aí, curiosamente, um representante me falou, rapaz, eu ando por aí, as pessoas tudo diz que está ruim. Eu disse, não. Aí eu pedi para ele observar. Observe se ele fechou as portas, observe como é que ele está. Não, está tudo normal. Na realidade é que as pessoas têm assim, um hábito assim, de puxar para baixo, de negativismo. Agora eu digo o seguinte, eu digo a você que está bom, agora dizer que está fácil não está fácil. Os desafios estão maiores. As dificuldades são maiores, né? E um dos desafios maiores realmente é o poder aquisitivo do povo caiu. Não caiu tanto porque o alimento caiu consideravelmente de um tempo para cá, né? Você vai contra o preço do feijão um tempo atrás, de quanto é hoje, né? Inclusive o próprio frango e outros alimentos caíram. Mas um dia pode voltar a subir, porque isso é safra. O Brasil bateu safra recordes, né? Mas realmente não houve aumento salarial, a gente sabe, né? Então a crise está aí, tá na frente de todo mundo. Então, fácil não está. Agora, dizer que o mundo se acabou, não. Quem trabalha, quem se dedica, em qualquer ramo, consegue, né? Trabalho, né? Agora, tem dificuldade sim. O desafio que eu acho maior, assim, nosso ainda, é a carga tributária. Porque, como nós só compramos tudo com nota, só vendemos tudo com nota, a gente sabe realmente o peso que o imposto dá em cima do custo da mercadoria, né? Que, na realidade, isso influi muito, muito, muito. Porque quando a gente vai na competição, quando a gente baixa muito nossa margem, faz as promoções, inflige na nossa margem de lucro, realmente, né? Então, tem umas dificuldades, realmente, na questão de pagar os impostos, mas a gente está conseguindo, está no cálculo, né? Todo imposto tem que ser calculado, está no cálculo. Agora, está fácil? Não está. Mas, graças a Deus, com o apoio dos clientes e a compreensão de todos, nós estamos vencendo. Mas não é fácil. Fácil não é. Edivaldo tocou num assunto que eu vou até chamar a atenção. Às vezes, as pessoas não se ligam muito o que significa só comprar com nota ou só vender com nota ou comprar na mão de alguém que não tem nota. Não tem problema nenhum. Ele está vivendo. Acho que o mundo é para todo mundo viver. Não sou eu que vou botar a pedra para ninguém cair. Mas o ser humano que utiliza hoje a rede do SUS, que utiliza a rede escolar municipal, enfim, que utiliza do município,
não digo 0800, porque nem nada é 0800, mas utiliza o hospital, que é o SUS e tal. Muito dessas receitas que o hospital recebe, que a prefeitura recebe, muito disso é em prol do ICMS recolhido na cidade. Muito disso são impostos que não só eu, todos os comerciantes pagam na cidade, todo mundo paga. Mas uns mais do que outros praticam de venda 100% com nota, como é o nosso caso. Tem outras pessoas que não vendem 100% com nota. Então essa venda que não é 100% com nota implica em não dar tanto retorno à cidade. Aí as pessoas se apegam em 5 centavos ou 10 centavos. Só uma pincelada, vamos dizer assim, né? Para a pessoa entender. Ela diz, mas ali está 5 centavos. Mas eu incluo, às vezes, os 5 centavos ou 10 centavos em responsabilidade de validade, não ter o produto fora da validade, ter um custo de colaborador, não digo que maior, mas de número maior, por conta desse cuidado que nós temos também nesse sentido. E no caso de vender realmente 100% com nota, é uma opção mais por segurança, por responsabilidade, enfim. Até pela procedência do produto também, porque quando a gente compra um produto com nota, esse produto tem a sua procedência, que é a nota fiscal, o documento de origem, né? Quando você compra um produto sem nota fiscal, você não sabe a procedência, se é mercadoria legal, se é ilegal, a gente não sabe. Isso acontece muito. Mas também aqui não sabemos o nível como está na nossa cidade, mas né, só estou dizendo assim, que o desafio nosso maior realmente é sustentar e manter quando chega os DARFs, os DAs da vida, né? Aquele presente de grego que a gente recebe, a gente não sabe, né? A gente calcula, né? Manda os documentos para a contabilidade e vem lá a bomba chiando, né? Hoje mesmo é dia 25, foi ontem, né? A gente está aqui para um outro tópico aqui, falar em termos aí a questão para observar a questão, principalmente para a área comercial de São Felipe, tem aí a rede cerqueira como uma referência, como algo a ser seguido. Como é que você tem acompanhado, você já que é tão estruturado, para a organização comercial do nosso município, tendo em vista principalmente a questão do fator econômico, nós temos a agricultura hoje como algo propulsor. A gente visita alguns comércios fora, só estou resumindo, eu tive a semana passada, a gente se assusta, como você falou, está tendo dificuldade. Mas realmente vê muitas portas fechadas, aluga-se e tal. E São Felipe consegue aí, né, diante das suas dificuldades, sobreviver nessa questão. E eu tenho visto isso, agradecemos também a questão da agricultura, né? Você vê que a agricultura familiar, o município também é bastante diversificado. E, de certa forma, isso alimenta também a parte comercial. E fora, que ele depende muito das cidades vizinhas, no meu caso, São Antônio de Jesus. E hoje, diante dessa dificuldade que muitos municípios estão passando, acaba apelando também lá. Então, muita gente está fechando as portas. Como é que vocês têm acompanhado essa questão da organização também da nossa estrutura comercial de São Felipe hoje? Na realidade, ao observar realmente cidades como São Antônio de Jesus, Crisal, a gente vê muitos pontos fechados, né? São Felipe, pelo menos os pontos mais tradicionais, graças a Deus, todos estão abertos, surgiram novos pontos, sendo que todos passam por dificuldades, né? E eu acho que realmente tem muito a ver com a agricultura familiar forte, que nós pegamos aqui na região São Felipe e Maragogipe, da divisa, né? Muitas pessoas, a gente vê muitos caminhões ainda descendo para Salvador. Apesar que não está fácil, eu converso com alguns caminhoneiros que descem, muitos dizendo que vai desistir. Eu vou parar, eu vou desistir, porque não está vendendo. Chega lá nas feiras, está encontrando dificuldade, porque tem os grandes mercados, as grandes redes, que hoje tem tudo que é hortifruti, tem tudo disponível, e muitas pessoas estão deixando de ir para as feiras livres, né, apesar que ainda é forte. E é um fato preocupante até, se realmente for diminuindo, né? Porque é importantíssimo. Ainda, sem complementar a sua colocação, quando a gente fala na questão da organização, a gente ainda percebe da questão, no próprio agricultor também, um individualismo muito grande ainda, né? E quando você parte para a questão da identidade, da associação, um criar uma cooperativa, um criar algo, então acaba o pessoal ainda ficando meio travado na hora da coparticipação de um todo, né? Então a gente fica muito distante dessa situação. Tem umas cooperativas aí que podem hoje se buscar mercado, na próprios municípios, né? Através das gestões públicas hoje, que acaba adquirindo alguns produtos, seria merenda escolar, entre outros incrementos, e as pessoas têm essa dificuldade hoje de fornecer para esse segmento, pela questão de não ter essa organização, na verdade, né? Então, até como você falou, na questão das redes, né? Se você hoje tem aqui o volume de produção que nós temos em São Felipe hoje, se nós tivéssemos realmente organizado para estar fornecendo por uma rede dessa, eu acho que teria um canal bem mais fácil para estar comercializando nosso produto também. Eu acho que isso também é cultural, não só de São Felipe, como do nordestino, na maior parte do Nordeste. É complicado. Já está começando, tem lugares que já existe cooperativa funcionando bem. Aqui em São Felipe já teve cooperativa, né? A CEPED, se não me engano, né? De mandioca, da farinha, que chegou o momento de ter dado certo, depois voltou para trás.
não sei motivos, né? Tem uma de inhame também aí. Tem de inhame. Tem, acho que a cooperativa do Chaves trabalha também, agora não sei nem como os produtos estão trabalhando agora. Mas Na realidade, a salvação da lavoura, como se diz logo no linguajar, seria associações, cooperativas, porque ia dar força, né? E hoje São Felipe está pleiteando justamente com Nazaré das Farinhas, Maragogipe, qual é outro município? Município Ferreira, eu acho, né? A questão da farinha, Copioba ser... como é que chama ela tem um código de identificação, né? Identificação da região, ou seja, Copioba só pode ser chamada, caso seja realmente aprovada, se for daqui. Isso aí, as pessoas não imaginam quanto isso valoriza o produto. Valorizar muito o produto. Agora, precisa assim, existir uma conscientização dos produtores de farinha de mandioca quanto à questão do padrão. Para você chegar num patamar desse, num dia desse, não pode ficar com alguns tipos de casas de farinha da forma como é tratado na questão da higiene. Casa de farinha aberta, sem nenhuma proteção, no dia que não está produzindo, tá os animais por cima. A gente sabe que é uma coisa cultural que já de décadas as pessoas não se incomodam. Como uma farinha é um produto que vai para o fogo, dá aquela limpeza com a vassoura tal, e vai para o fogo mata tudo. Mas não é bem assim, né? Não deixa de ter sua sujeira, um cisco, alguma coisa. Então, eu acho de grande importância se todos prestassem atenção nessa questão de conseguir essa conquista, né, para valorizar. Já pensou que farinha Copioba ser só nessa região de São Felipe está bem desenvolvido isso aí? Sai na frente. Porque todo mundo sabe hoje, na nossa região, até Salvador, qual é a farinha boa? Copioba. O cara não sabe nem o que é Copioba. A boa é a Copioba. Aí o cara chega lá e fala, farinha de Copioba. De Copioba, não é nem de mandioca, é de Copioba. É como se a Copioba é uma coisa diferente da mandioca, né? Ou do aipim. E nós temos o privilégio de termos duas referências sobre Copioba. Um é o rio Copioba, que banha a nossa divisa toda com Maragogipe, e outro é a Serra da Copioba. Ponto de navegação aérea, tudo, enfim. Então, isso aí reforça mais ainda São Felipe, porque é onde estão os recursos naturais que levam o nome de Copioba. Isso aí é imensurável quanto pode agregar para a economia do município. Eu acho que é a hora dos gestores públicos dar o apoio, que eu acredito que estejam dando, né? Sindicato dos Trabalhadores Rurais também, que eu sei que está dando apoio. E esse apoio tem que chegar não só na forma de marcar reuniões, um apoio também até na questão educacional, cultural, de convencimento, de trazer, não sei o que está sendo feito, porque eu também não participei, não pude no dia de ir, até como um membro da Associação Copioba também não pude ir, mas é interessantíssimo amadurecer essa ideia. Eu conversei recentemente com um cliente meu, que participou da reunião, e eu senti ele um pouco assim, negativo, no sentido de achar que é muita exigência, é muita cobrança. Aí eu fiz ver ele a importância que é você realmente ter esse padrão, o padrão de higiene, o padrão de qualidade, porque quando tiver aquele rótulo dizendo que é aquilo ali, a pessoa compra de olho fechado. Não, se é Copioba eu confio. Se é de São Felipe e tal, eu confio, porque tem padrão, tem normas, eu sigo, entendeu? Tem que chegar nesse nível, né? E o valor e nós do comércio, a Associação Comercial, que fazemos parte também, temos também que abraçar, apoiar. Acho que é a hora da comunidade tudo se juntar. Porque como observamos que a agricultura familiar, como você mesmo falou, é forte aqui, a Casa de Farinha é um segmento da agricultura familiar, porque já industrializa um produto produzido aqui, né? Que ainda, às vezes, traz de fora, que às vezes a farinha produzida só aqui não comporta o consumo que existe, né? Mas é importante observar isso que você falou sobre o apoio dos minifúndios, que a agricultura familiar nossa não é só a mandioca, tem vários tipos de... cana-de-açúcar, tem o polo dos engenhos, né? Coco, tudo que vai, né? A farinha, a tapioca, entre outras coisas. Banana, produz muita banana aqui, laranja, limão, um pouquinho de cada coisa. E agora precisa realmente mais união para poder ficar mais forte ainda. São pontualmente 14 horas e 55 minutos, 14h55, ainda falando sobre essa questão, né? A gente ainda fica preocupado porque as pessoas, como você falou, né? Se mantêm resistente, está se usando aí alguns métodos ainda, né? Muito antigo, e acaba perdendo também competitividade em termos de produção, né? Então é uma coisa realmente tem que se mudar em todo esse contexto também em relação à agricultura familiar aqui no nosso município. Chega aqui a reta final do nosso bate-papo, né? Uma hora passou rapidinho, né? Como é que é a coisa que você vai comigo? Vai sair o microfone à disposição aí da Tereza.
ocorrer um acidente ainda maior, até a vida de alguém, e corre esse risco. Um dos pontos que eu acho que prejudica também o escoamento da nossa produção, porque inibe a vinda de outras pessoas para comprar mais produtos e inibe a vinda de pessoas para o nosso comércio como um todo. Então, abrir aí esse chamado aí para a gente abrir esses olhos aí para a nossa estrada, que é ou quase o principal, o principal meio do produto chegar em outra cidade. Ainda acrescentando essa questão desse aspecto que falou, né? Porque acaba atingindo todo mundo, né? E poucas pessoas têm tomado realmente a iniciativa de sair de frente. A gente pede nesse momento aqui, né, a própria associação comercial, né, que possa tomar essa iniciativa e assumir essa linha de frente na formulação desse movimento, né, que possa juntar todo mundo, a liderança política, sei lá quem for querer participar do movimento, que chegue também até a Secretaria do Estado para poder realmente cobrar, porque às vezes vai um individual, vai outro, mas não chega aquela combinação de pessoas com força para poder chegar lá e cobrar uma coisa da tamanha da cidade que é. Com certeza. Já estamos, inclusive, em reuniões, não é a primeira nem a segunda, mas já estamos em reuniões relacionadas a isso. Mas eu estou tocando nesse assunto porque a sociedade tem que entender que, mesmo que ela ou vá de ônibus ou vá de Topic, não importa, ela também é penalizada com o que a cidade deixa de ganhar. Quando a cidade deixa de ter fruto, deixa de ter renda, ela também perde. Ela perde emprego para um filho, para o sobrinho, enfim. Então todo mundo está penalizado. Mas não é só quem tem carro nem quem tem empresa. Todo mundo é penalizado. A cidade está parecendo não sei o quê. Quando você chega na cidade, você já chega aqui, ou dor de cabeça ou cansado. A viagem você pode durar 200 quilômetros. Já começa na saída, quando você passa o posto, já começa aquele trecho. A viagem, se a viagem tiver 200 quilômetros, os 18 quilômetros que chega até São Felipe cansa mais do que os 182. Então, assim, só abrir essa situação aí para a gente abrir mais a mente. Agradecer. Inclusive, o pessoal também me convidou, da reunião ontem, pela manhã, antes de fazer uma matéria em relação à estrada, né? Convidei o Vicente e o Paulo também que pôde participar, né? Então, quem tiver nos ouvindo que vai participar também, gravar um depoimento e tal, amanhã às 8h30 a gente está saindo daqui, né? A gente vai começar a 101 para cá, né? Mostrando aí, fazendo umas filmagens da situação da estrada e colhendo depoimento também, né, que as pessoas estão passando pela via. E as pessoas aqui, né, o que já tem sido feito em relação aí também. Então, amanhã pela manhã, estou fazendo esse material aí. Ótimo. Vocês também aqui, né? Não, é isso que eu te falei. A associação comercial está engajada nisso, está se reunindo, já estamos nos reunindo, já estamos procurando outras forças de liderança já para tentar uma ida, ou em ou Brasília, o que for, ou Salvador, onde for. Mas eu estou chamando a atenção da população em si, que não depende só do comércio, da associação comercial. Isso é uma esfera global. Nós todos estamos sofrendo. Muitos calados, mas sofrendo do mesmo jeito. Agradecer a você pelo convite de novo. Estou muito feliz de ter participado. Agradecer aos ouvintes que nos escutaram até agora, até esse momento. E desejar a todos aí uma boa tarde e que vençamos mais batalhas e mais batalhas. É isso aí, também agradeço essa oportunidade, parabenizo pela iniciativa, que eu acho que é aproximar a rádio e aproximar o público da classe empresarial, não só empresarial, como outras lideranças que vocês, no decorrer do quadro for desenvolvendo, puder trazer aqui, para sermos ouvidos, para todos poderem explanar. Às vezes tem curiosidade na vida das pessoas. E esse meio de comunicação é de grande valia, tem audiência e vai longe. Vai longe. Com certeza, se discute que a questão do rádio como um veículo de comunicação de massa, com certeza pode proporcionar muita coisa, né? E hoje, como a questão da temática foi voltada mais para a família sequeira, a rede sequeira, mais, então não abrir tanto assim para outros assuntos, mas não vai faltar oportunidade para convidar vocês aqui, né? Até na questão política, em outros assuntos relacionados à questão econômica do nosso município. Não só individualmente, mas também representando a associação Copiol, a associação comercial do nosso município, entre outras entidades que você também representa, né? Gui também participa de outras associações também, né? Para que a gente possa estar discutindo também, trazendo essa temática aqui na nossa programação e levando esclarecimento à população e alertando também sobre algumas outras situações aí que possa estar tendo aí a participação de todos nesse processo. Tá bom. Agradeço em primeiro lugar a Deus, você, os meus filhos também que fizeram a minha presença aqui para dar mais um incentivo para eles. E a todos vocês, minha gente, todos. Eu amo a todos vocês. Obrigado a Deus por tudo.
Então aí, né, finalizamos aqui mais uma participação nesse programa. Hoje, né, primeira edição, né, desse programa, esse quadro que foi criado aqui na programação São Felipe FM, né, é o momento aí do empreendedor, muito importante, onde as pessoas trazem aí a questão dessa referência e serve de espelho também, né, para outras pessoas aí que às vezes querem entrar no ramo, não tem uma referência, acha que tudo é difícil, ou senão se tudo realmente a questão é fácil, tem aí, né, os seus prós e os seus contras.